Galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Lio, professor de matemática do SEDUC. Galera do nono ano, essa é a segunda aula nossa e nós iremos agora para uma correçãozinha de exercício, tá? Esse exercício foi o que foi proposto para vocês na segunda-feira e agora nós iremos corrigir e tirar algumas dúvidas de vocês, tá bom? Galera, foi o seguinte. A letra A da questão 3, ele deu uma função para vocês, tá? Essa funçãozinha aqui, ela está escrita 2x mais 3 igual a 1. Se vocês lembrarem da explicação da aula passada, quem acompanha o x é o A. O termo 3, que está sozinho, é o B, que é o termo independente. E quem está depois da igualdade é o y. Se vocês lembrarem da maneira que nós montamos a função de primeiro grau, tá bom? Então, o que ele pede? Ele pede que a partir desses valores, a gente possa montar um gráfico. Galera, para montar um gráfico, a gente precisa da seguinte coisa. Eu tenho uma reta aqui, perceba, e em uma reta, eu preciso ter dois pontos. Vamos achar esses pontos. Leo, como assim que achei esses pontos? É o seguinte, eu dei a função para vocês. A função está aqui escrita, 2x mais 3 igual a 1. O y, a gente já tem, galerinha. Ó. O y vale quanto? 1. Está aqui. E o x? Ali o x eu não tenho, mas bora achar. Galerinha, resolução 1. Tá? Olha como nós iremos achar o x. Eu tenho a equação de primeiro grau, está aqui. O 3 é positivo, certo? Eu vou passar para o outro lado da igualdade com qual sinal? Menos. Então, o que acontece? Menos 3 mais 1, menos 2. Perceba que o x não está sozinho ainda. O 2 está multiplicando ele. Ó. Então, se o 2 está multiplicando, ele vai passar fazendo o quê? Dividindo. Aí eu faço o jogo de sinal. Menos com o mais do 2, menos. 2 dividido por 2, menos 1. Aí eu venho para uma tabelinha, ó. Então, a tabelinha está dizendo o quê? Ó? Quando o y for 1, foi o que a gente fez, ó. Y, 1, tá vendo? O x vai ser quanto? Menos 1. Para testar outros valores, eu vou supor agora que o x ele vai valer 0. É vocês que vão supondo para poder montar a função, tá? Se x é igual a 0, bora agora na equaçãozinha 2 aqui, ó, substituir. Então, bora lá. Eu tenho a funçãozinha, ó, o y, a gente agora, em vez de colocar 1, que era o que estava aqui, ó, a gente vai colocar y, que é assim que vai montar a função. Então, a gente tem essa função aqui, ó, y é igual a 2x mais 3. Bora substituir? No lugar do x, eu vou colocar o valor dele, 0. O 3, eu vou descer, tá aqui. Então, 2 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. Então, quando o x for 0, o y vai valer quanto, galerinha? Vai valer 3. Para supor agora, para y igual a 0, tá? Então, vai ser nossa equaçãozinha o que aqui, ó? 3. Vamos para essa equação 3 aqui, ó. Quando o y é igual a 0, a gente repete a função novamente, ó. Y é igual a 2x mais 3. No lugar do y, eu vou colocar quanto? 0. Desço 2x mais 3. O 3, galerinha, ó, é o quê? Positivo. Vai passar para o outro lado da igualdade com sinal de negativo. O 2 está multiplicando o 3, então ele passa dividindo, tá bom? Então, menos com mais, menos 3 dividido por 2, vai dar quanto? 1,5. Então, quando o y for 0, x vai valer quanto? 1,5. Agora, galerinha, é só pegar esses valores e colocar no gráfico. Leo, como assim eu vou colocar no gráfico? Vamos lá, para vocês entenderem bem. Primeiro ponto, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Lembra que eu expliquei na aula que quando toca no eixo, ó, tá tocando no eixo y. Quando toca no eixo y, o x vale 0. E o y vai valer quanto? 3. Tá aqui. Então, vamos lá. Quando eu toco no eixo x, o y vale 0. E o x? 1,5, que está entre 2 e 1. Pego os dois pontos, ligo, montei o gráfico.
Ok para todos? Vamos lá. Questão C da 3, tá? Vamos lá, questãozinha C. Opa, errei um aqui. Vamos lá. A questão C, ele deu uma função ó, muito parecida com a primeira, só mudou os valores. Então vamos lá. Esse primeiro valor, ele vale quanto? É o y, tá? Esse daqui tá sozinho, é o b. Quem acompanha o x, Lil? É o a. Ah, galera, outra observação, ó. Perceba que o a tá com sinal o que aqui, ó? Positivo. Então a função vai ser o quê? Crescente. Já é uma maneira de antes mesmo de vocês fazerem um gráfico, vocês já saberem se vai ser crescente ou decrescente. Observe o a. Se o a é positivo, é crescente. Então vamos lá, ó. Eu quero achar o x, porque o y eu já tenho, né? Vamos achar o x. O 3 está positivo, vai passar para cá com sinal de negativo. 4,5 menos 3, 1,5. Se o 5 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então, 1,5 dividido por 0,5 vai ser quanto? 3. Pronto, achamos dois pontos. Ó. Quando o y for 4,5, x vale 3. Agora, o que nós iremos fazer? Nós iremos achar para x igual a 0 e para y igual a 0. Para x igual a 0, eu já coloquei bem resumidinho aqui. Ó. O que acontece? Está vendo x? Então, aqui ó, no lugar do x, nós iríamos colocar quanto? 0. 0,5 vezes 0, 0. Sobrou quem? 3. Está aqui a resposta. Ó. Então, y vale 3. Ali, e para y, que está aqui, ó, y igual a 0. Era só chegar aqui, galerinha, ó, no lugar do y, eu vou colocar quem? 0. Aí, o que eu iria fazer? O 3 está positivo, passava para o outro lado negativo. O meio estava multiplicando, ele passava dividindo. Então, 3 dividido por meio vai dar menos 6. Tá bom para todos? Agora é só colocar os valores, ó. Lembra que para ter uma reta eu preciso de no mínimo 2 pontos? Eu tenho 2 pontos, ó. Esse ponto aqui, ó, se vocês lembrarem o que eu falei, toda vez que estiver em cima do eixo y, o x aqui vai valer quanto? Ó? O x vai valer 0. E beleza, Leo, e toda vez que eu estiver em cima do eixo x, o y vale quanto? Ó? O y aqui no caso está valendo quanto? 0. E aí eu pego o valor dele, menos 6, que a gente já fez essa continha aqui embaixo. Então, só traçar a reta e eu já tenho o gráfico. Mais uma para vocês poderem aperfeiçoar mais ainda. Galerinha, vamos lá. Essa eu detalhei mais um pouquinho, caso alguém tenha que ficar em dúvida nas outras. De novo, ó, eu tenho a equação, tá aqui. A equação está toda montada, tá? E o que acontece nessa equação? Eu sei que quem acompanha o x é o a, quem está sozinho é o b, quem está depois é o y. Sim, Lio, e quem é o x? Nós iremos achar. Para achar o x é simples, lembra que eu falei para vocês? Achando o x, ó, eu posso escrever a equação da seguinte maneira. Y é igual a 3x menos 3, ó. Essa equação aqui, no lugar do 6 eu coloquei quem? Y. Bora substituir? Y já foi dado. Y vale quanto? 6, coloquei. O 3x eu desci. O menos 3 também. Menos 3 está negativo. Vai passar para o outro lado da igualdade com sinal de positivo. 6 com 3, deu quanto aqui, galerinha? 9. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. 9 dividido por 3, 3. Então, quando y for 6, nós temos o x que vale 3. É só para você já ter certeza dos valores obtidos, tá bom? Então, tá aqui, ó. A gente acabou de fazer uma tabelinha. Ó. Quando o x for 3, o y é 6. Ou quando o y for 6, o x é 3. Tanto faz. Vamos testar para 0? Foi como eu falei para vocês, ó. Por que eu estou testando para 0? Porque eu quero achar em cima do eixo, ó. Por que eu vou testar para 0? Porque eu quero achar aqui, ó, em cima do eixo, tá bom? Então, bora lá. Quando x for 0, olha o que vai acontecer, galerinha. O y eu vou descer, tá vendo? Eu tenho a equação, a mesma equação aqui, ó, eu estou tendo aqui. Então, ó, no lugar do x eu vou colocar 0. O menos 3 eu vou descer. Então, 3 vezes 0, 0. 0 menos 3, menos 3. Então, quando x for 0, o y é menos 3. Vamos testar para y agora igual a 0. Ó. Para y igual a 0, quanto é que vai valer x? Bora achar.
No lugar do y, eu coloquei quanto? 0. Desci o menos 3, tá vendo aqui, ó? Estou descendo ele, desci o menos 3. O que acontece? O 3 está negativo, passou para cá com sinal de positivo. Esse está multiplicando, passou dividindo. Então, 3 dividido por 3 deu 1. Então, para quando o y for 0, o x vai ser quanto? 1. Agora, galerinha, eu pego esses dois valores aqui, ó, e vou jogar no gráfico. Como eu vou jogar no gráfico? É só substituir, ó. Vamos lá. Quando o x for 0, é aqui em cima, lembra? Que aqui em cima, x é 0. Eu pego o menos 3 e coloco aqui. Lio, mas o gráfico, por que você está colocando lá embaixo os valores? É só vocês lembrarem, ó. Aqui em cima, positivo. X aqui, negativo. Aqui o y, negativo. Aqui o x é o quê? Positivo. Então, o que acontece? Se o y é menos 3, eu coloco menos 3 aqui. Lembrando que aqui seria 2, aqui seria menos 1, tá bom? Menos 2, menos 1. Sim, Leo, e por que você colocou 1 aqui? Porque aqui é onde o sinal é positivo, ó. Então, se o x é 1, eu coloco ele aqui. Vocês já estudaram isso, tá? É só para reforçar com vocês. Coloquei os dois pontos, eu marco, traço uma reta e a questão está matada, tá bom? Última questãozinha, vou deixar só um tempo aí na tela para vocês poderem visualizar a resolução. Na casa de vocês, vocês vão dar um pause aí, tá bom? É o mesmo procedimento das outras, detalhei para vocês a solução, mas não vem ao caso eu explicar novamente essas outras questões para vocês, tá bom? Galera, para a próxima aula, o que nós iremos estudar? Nós iremos estudar sistemas de equações, tá? Nós já iremos ter esse assuntinho com vocês. E esse assunto está na página 48 e 49. Esse é o assunto da próxima aula. Bons estudos, que Deus abençoe vocês. Vamos jogar duro nessa quarentena e sempre colocando Deus em primeiro lugar, tá bom? Tudo de bom para vocês e tenham uma boa tarde, uma boa noite.